Paz, meus amigos, Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. Olha, hoje eu tenho uma mensagem para você, uma palavra para você. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você através dessa mensagem. Essa mensagem é uma interpretação a respeito do livro da história que está escrita em Mateus, no capítulo de número 8. Eu marquei aqui, versos 19 e 20. São apenas dois versículos. E está escrito lá que um escriba se aproximou de Yeshua e disse: Rabino, eu vou te seguir. E Yeshua responde a ele: As raposas têm as suas covas, e os pássaros, as aves, têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E essa história ela é interpretada por muitos durante muito tempo, e a cultura popular acredita que Jesus estava falando que ele não tinha um lugar, né? Que faltava um lugar para ele, que ele não tinha um local, né? E a verdade é bem essa, mas só que de uma forma mais profunda. Jesus não estava querendo dizer apenas isto. A fonte que eu vou usar é uma fonte judaica. Eu anotei aqui. Você pode encontrar essas expressões na cultura judaica, principalmente no Talmud. O Talmud retrata muito bem essas duas expressões, raposas e pássaros, né? E depois eu vou explicar também, principalmente no Tratado de Sanhedrin, em outros tratados também, fala sobre essas expressões que eu vou utilizar agora com vocês. Veja bem, segundo a cultura judaica, raposas e também pássaros, né? A expressão ali mais correta do grego, eu não sei se vocês sabem, mas o livro de Mateus, ele é um livro que existe no aramaico, né? Você pode ler ele direto do aramaico e traz algumas poucas diferenças com o que está escrito na língua hebraica, na língua grega, melhor dizendo. O Novo Testamento foi escrito no grego, ok? Então você encontra algumas pequenas diferenças entre o que foi escrito no aramaico e o que está escrito no grego, mas nada assim que altere demais a compreensão. Mas uma coisa ou outra sempre tem. Você pode encontrar isso na Peshita. Se você der um Google e escrever Peshita, P-E-S-H-I-T-A, Peshita, download, você vai... Eu até tenho um aplicativo aqui no meu celular que consigo ler pela Peshita, vale muito a pena, tá? São versões que vale muito a pena, é uma versão que vale muito a pena. Então, vamos voltar ao assunto. Quando Yeshua vai conversar com esse rapaz, a primeira coisa que nós temos que perceber é que ele é um escriba. O que era ser um escriba? Um escriba era alguém que não só traduzia, que escrevia rolos, pergaminhos, para que a Torá, para que a lei, para que os profetas, o Tanar, né, se mantivesse, né, tivesse continuidade, para que as cópias fossem guardadas e a Torá e a palavra de Deus não se perdesse durante o tempo. Até os pergaminhos do Mar Morto, que os achados de Qumran, né, os documentos que foram encontrados em Qumran, são escritos de escribas. Então, o que um escriba fazia? Ele não só copiava a lei, ele era imergido dentro da cultura hebraica, da cultura judaica. Então ele conhecia muito sobre cultura, conhecia muito sobre a língua, sobre o idioma hebraico, sobre o aramaico. Então eles tinham uma formação muito mais profunda a respeito das escrituras do que os próprios discípulos de Jesus, do que as pessoas com quem Jesus conversava, a maioria das pessoas para quem Jesus anunciava as boas novas. Eram pessoas comuns que Jesus conversava, mas o escriba era alguém de um entendimento mais elevado,
de uma cultura mais apurada. Então, era alguém que conhecia muito as Escrituras. E ele disse que ia seguir Yeshua. E olha o que Yeshua disse para ele. Yeshua disse que as raposas tinham suas covas, seus covis, tinham lugares, mas e as aves do céu, os pássaros também, mas que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Cavando um pouco no original, você descobre, e através da cultura judaica, que raposas era um termo que era utilizado no ambiente hebraico, no mundo judaico daquela época, para dar àqueles professores da Torá, aqueles que haviam acabado de se formar e eram novos e estavam nas sinagogas ensinando. Eles tinham as sinagogas para poder ensinar ao povo, às pessoas. Essas raposas, geralmente, elas são descritas no Talmud, através da cultura judaica, são descritos como homens, pessoas que se achavam muito importantes, até porque eram pessoas novas ainda, né? Mas que não tinham uma importância tão grande, eles não eram tão... eles não tinham um conhecimento tão fantástico assim sobre as Escrituras. Mas eles se achavam muito importantes, mas a verdade é que eles estavam começando a ensinar a respeito da Torá, a respeito das Escrituras, e tinham um lugar para poder ensinar. Então, raposas não se refere àqueles animaizinhos. Raposa se refere a um grupo de homens, de rabinos, que tinham acabado de se formar. Eram homens que estudavam a Torá e que agora estavam começando a ensinar a respeito da palavra de Deus. Um segundo ponto é que ele fala a respeito dos pássaros, a expressão ali, pássaros e ninhos no idioma grego, né, pode se referir, as palavras podem se referir tanto a pássaros ou aves, que a escrita é muito parecida, como também a florescer, flores, né? O que isso significa? Essa expressão era muito utilizada para jovens sacerdotes que estavam ministrando no templo. Veja que ele fala que as raposas têm os seus covis, as suas covas, e os pássaros têm os seus ninhos. Mas se você pegar aí no grego mesmo, no original, a palavra é eskenos. Eskenos fala sobre tabernáculo. Ele fala de pássaros que tinham lugar no tabernáculo, na Mishkan, no templo. Então perceba, na verdade essas raposas eram professores da Torá, que tinham um lugar para ensinar, que era a sinagoga. E os jovens sacerdotes, os pássaros, como eram conhecidos através da cultura judaica, de escritos judaicos, você pode compreender isso. Depois eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo aí para vocês partes do Talmud que se refere a isso, para que você possa procurar e ler. Você vai perceber que esses pássaros eram jovens sacerdotes que ensinavam no templo. Então, o que Yeshua estava dizendo a um escriba? Alguém que era imergido na cultura hebraica, que conhecia, alguém que era até respeitado. Jesus estava dizendo para ele que as raposas, esses jovens professores, eles tinham um lugar, eles eram reconhecidos pela sociedade, eles tinham um lugar para eles na sociedade. E que os pássaros, esses jovens sacerdotes, tinham lugar dentro da Mishkan, dentro do templo, dentro do tabernáculo para poder ministrar. Mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O que significa isso? Reclinar a cabeça. A expressão ali, ela se refere a quem reclina a cabeça para ser ungido, para ter um apoio, mas não é um apoio no sentido de colocar a cabeça num lugar para descansar, mas sim para receber uma ordenação, assim como está descrito que Josué foi ordenado, né, foi ungido, né, e tantos outros textos falam sobre isso, sobre esse inclinar da cabeça, reclinar a cabeça, né? Mover a cabeça na direção, no sentido de ser ungido por alguém. Então, na verdade,
E Yeshua estava dizendo àquele escriba que ele podia segui-lo, mas que, na verdade, ele ia seguir alguém que não tinha um apoio das pessoas, que estava na contramão daquela sociedade, daquele ambiente religioso, né? E como se estivesse provando aquele escriba. Olha, você tem grupos que ensinam a Torá, que ensinam as Escrituras e que são apoiados pela sociedade, que é apoiado pela religião judaica. Mas eu não tenho apoio algum. Você tem certeza que você vai fazer isso com a sua carreira, com a sua vida? Você vai seguir um rabino rebelde? Será que é isso que você quer? Então fica essa mensagem para vocês. Será que é isso que nós estamos buscando? Nós não estamos buscando a aprovação dos homens, a aprovação das religiões, a aprovação de um sistema, mas nós estamos buscando uma direção dos céus, uma direção de Deus, uma direção que vem das Escrituras. Então que essa palavra possa ficar no seu coração. Raposas, ali ele não está se referindo a animais, e nem pássaros, ele está se referindo às aves, mas sim a grupos que eram novos, que conheciam as Escrituras, que estavam ensinando e que tinham apoio pela religião. Mas ele, um rabino rebelde, não tinha apoio algum dos homens, mas era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada.